Eu vou começar então aqui falando sobre uma questão que eu acho que é muito importante no desenvolvimento de qualquer modelo de jogo. As ideias, eu geralmente são ideias crônicas, né? Estão comigo, eu carrego, eu vou ajustar o modelo de jogo de acordo com a cultura da equipe, com as características dos jogadores que eu tenho em mente e com o objetivo daquela equipe em determinada competição. O Cruyff, ele fala que o futebol ele é um jogo, né? Falava, né? Mas isso é perpetuado até hoje, né? Que o jogo ele é um esporte jogado com o cérebro, justamente por conta da grande quantidade de tomadas de decisão. Mas tem um tipo de tomada de decisão que é fundamental, que é a tomada de decisão criativa, né? Foi publicado um estudo recentemente que foram analisados os gols marcados na Eurocopa 2012, de 2016 e na Copa do Mundo 2014. E foi verificado que as melhores equipes desses grandes competições, a maioria dos seus gols marcados eram gols com um nível de criatividade alto, né? E a criatividade ela deve estar presente dentro de um modelo de jogo de uma equipe pela particularidade dos jogadores, né? Essa criatividade ela foi analisada através da capacidade do passe, né? Rompendo as linhas das equipes adversárias e nas movimentações sem a bola também. E eu gostaria de perguntar aos senhores, né? Como é que os senhores enxergam a importância da criatividade na construção do modelo de jogo de uma equipe? Como é que se pode treinar essa criatividade, potencializar a criatividade de um jogador profissional? E em qual sessão de treino que vocês encaixariam aí esses exercícios, né, que visam reforçar a tomada de decisão criativa dos jogadores em uma equipe profissional? Primeiro você tocou num ponto, logo no início da sua pergunta, que é fundamental. Né? A gente não adianta você falar ideia de jogo se o treinador ele não conhecer o clube, não conhecer a história do clube, não conhecer o torcedor. Né? Você vai para um time, como um exemplo do ano passado, um Corinthians que pôde ser, né, um time reativo, que aceitaria uma marcação mais baixa, com uma transição muito veloz, né, e letal, como foi o time do Carille, mas talvez essa ideia de jogo você não consiga encaixar no Flamengo, né, que é um time que você vai ter que amassar os seus adversários, que é um time que vai ter que jogar no campo adversário, os zagueiros vão estar, né, no limite da linha do meio campo. Então, esse tipo de conhecimento é importante você ter para abrir qualquer discussão. Né? Então, você tocou nesse assunto, por isso que eu coloquei. Você ter essa ideia da onde você está pisando, né? da onde você está trabalhando para ter as coisas facilitadas. Sobre a criatividade, né, eu vejo, né, falar um pouquinho do futebol brasileiro, né, eu acho que o jogador brasileiro é um jogador à parte do mundo. Né? Então, como eu treino a criatividade? Né? Você tem que ter 80% organização, 85% de organização, mas para o jogador brasileiro, você tem que deixar 15% da criatividade. Né? Às vezes, eu acompanhei alguns trabalhos de base, conversei com alguns meninos. Né? Às vezes, a gente aqui, como treinador brasileiro, né, principalmente no futebol de base, nós, às vezes, nos prendemos muito na parte mecânica, de dar muito a solução. Eu acho que você tem que organizar a sua equipe, você tem que posicionar a sua equipe taticamente, mas você tem que dar um laço de liberdade. Porque o jogador brasileiro é diferente do europeu. O europeu precisa desse caminho, precisa dessas opções para fazer. O jogador asiático, o brasileiro não. Né? O próprio, vamos colocar o jogador argentino, vamos colocar talvez aí um pouquinho uruguai, mas já se afasta um pouquinho mais que brasileiro e argentino. Eles são jogadores que têm um imponderável. Então, acho que cabe ao treinador essa liberdade, né? Tomar cuidado para não podar isso nos seus treinamentos táticos, principalmente. Então, né, esse é um ponto importante. Na parte tática, você deixar de tomar cuidado para não podar esse jogador. Eu trabalhei algum tempo no Japão, o Chamusca também esteve por lá. Né, o jogador japonês precisa que você leve ele até a finalização no gol. Você tem que mostrar para ele o caminho. Né? O brasileiro, você leva até a bola entre linhas. Né? A gente trabalha aí falando um pouquinho dos treinamentos. A gente faz essa bola entrar entre as linhas adversárias,
a gente cria essas movimentações, mas a partir do momento que ela entrou entre linhas, a gente cria algumas movimentações, mas ali é com eles. Né? A gente até brinca em treinamento, né, que a gente faz os trabalhos e aí, pô, e agora? Não, e agora é com você. Agora a decisão é tua. Né? Você sabe que vai ter um cara penetrando, você sabe que vai ter um pro pivô, um cara entrando nas costas dele, mas a decisão é tua. Se você quiser chutar no gol, a decisão é tua. E o jogador brasileiro, eu acho que você tem que fazer isso, né? E a gente, às vezes, tem que se podar, principalmente em trabalhos de base, para a gente não podar isso deles. Então, o trabalho de comportamento, de você fazer essa bola chegar entre linhas, de você fazer essa bola chegar, né, nas costas dos volantes adversários, isso aí há treinamentos, né, de passe, de posicionamento, né, em pequenos jogos, em jogos grandes, né, mas, né, a gente tomar cuidado de deixar, quando essa bola chegar, dar a liberdade para o jogador brasileiro tomar essa decisão. Perfeito. Eu fiz uma anotação, mais ou menos em cima da pergunta. O Eduardo falou com muita propriedade aí a importância da gente fazer a leitura, a gente ter as nossas ideias, que, diga-se de passagem, a gente precisa ser muito flexível nas nossas ideias, porque a gente trabalha num país continental, onde o futebol é jogado muito diferente em vários estados. Eduardo trabalhou aí em São Paulo, trabalhou em Recife, trabalhou no Nordeste, trabalhou em quase todas as regiões do Brasil e sabe bem o que eu estou falando. A gente precisa ter muita flexibilidade em relação às nossas ideias e conhecer muita característica do clube que a gente vai trabalhar, e por isso que é importante ter a flexibilidade, para você não ficar preso, não ficar amarrado, engessado a uma ideia, sendo que essa ideia, ela na prática não vai funcionar. Pela característica que ele citou bem, a diferença, por exemplo, do Corinthians para o Flamengo, para o Santos. No Santos, os caras não aceitam um jogo reativo. Teve um momento até que o Santos tinha um jogo reativo interessante com o Dorival, mas a proposta deles é propor, é posse de bola, é entrar no campo do adversário, é encurralar. Então, não existe culturalmente como você fazer um jogo reativo, você jogar de bloco baixo. A torcida não vai aceitar, a imprensa não vai aceitar, o entorno não vai aceitar que você tenha esse tipo de comportamento. Então, a sua ideia ela tem que estar atrelada o tempo todo à característica do clube que você vai trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Em relação à criatividade dos atletas, eu construí aqui uma frase assim, de algumas coisas que eu li, e ela fala o seguinte: as nossas ideias não deverão tolir a criatividade individual dos nossos jogadores. A mecânica, para que a gente possa chegar no último terço, nesse jogo que o Eduardo falou de entre linhas, no campo do adversário, ela é muito importante, eu acredito muito nela, a partir do goleiro, a construção, através de uma mecânica, que essa mecânica tem que ser levada em consideração, claro, a característica dos jogadores que você tem. A partir daí, quando essa bola já entra no último terço do campo, é muito importante que a gente dê, principalmente nos treinamentos, autonomia para que os nossos atletas tenham determinadas tomadas de decisões que vão fazer a diferença nos jogos e que, às vezes, inclusive, elas não são treinadas, porque isso é talento, é dom do atleta. E no Brasil a gente tem muito jogador com essa capacidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da formação, porque hoje se tem uma linha assim de determinados treinadores de formação em tolir muito o jogar livre, muito toque limitado, 2, 3 toques, às vezes muitas regras no treinamento, isso não é bom, você tem que ter o mínimo de regra possível e jogar o mais próximo, treinar o mais próximo do que vai acontecer no jogo. E essa liberdade, através dos pequenos jogos reduzidos, como o Eduardo falou, do trabalho tático de mecânica para você chegar no último terço, é muito importante. Eu falo sempre assim para os meus jogadores. O nosso trabalho, o trabalho do treinador, é conduzir o time ao último terço. O último terço, ele pode até, como o Eduardo falou bem aí, você pode ter uma mecânica de último terço, mas você não pode ficar refém dessa mecânica, porque os nossos jogadores têm essa capacidade e têm esse poder de criatividade
do ganho, da vitória pessoal, do 1 contra 1, do movimento que às vezes não é treinado, mas ele é construído através dessa capacidade do jogador brasileiro. Outra coisa que eu acho que ele falou aí, eu concordo 100%. No Japão, nós tínhamos uma mecânica onde a gente começava, tem um treinamento que eu chamo de evolução tática, né? Que você coloca os dois times posicionados dentro do campo, um atacando o outro, mas não existe um contato, na verdade. Não existe um jogo de um time contra o outro. Você sai simultaneamente com as bolas, dali do goleiro, o goleiro toca a bola no zagueiro, o zagueiro toca no lateral, e você começa a construir uma mecânica a partir daí. E os dois times acabam finalizando juntos essa mesma mecânica. E a gente criava várias mecânicas, movimentação do extrema para dentro, para criar um movimento de flutuação, para o lateral sair pelo corredor e a bola chegar no lateral para cruzar, e a gente está com nossa área montada, organizada para uma finalização dentro da área. A gente criava movimentações para ter jogo no funil por dentro do campo, com jogo apoiado, com a bola mais espetada, com o movimento dos dois atacantes. A gente criava algumas mecânicas. E tinha um determinado momento do treino que a gente falava assim, nós vamos fazer agora 10 minutos livre, onde vocês vão criar mecânica. O treino parava. Não existia, eles não conseguiam criar nenhuma mecânica que não fosse aquela que a gente já tinha passado nos primeiros exercícios. Eles têm uma dificuldade muito grande. E aí sim você precisa levar o jogador não só até o último terço, mas você precisa criar uma mecânica ofensiva também. E um outro detalhe interessante, se você pegar em todos os anos, eu não sei agora que eu voltei em 2009, mas eu acho que não mudou muito. De vez em quando eu acompanho os resultados, vejo mais ou menos, entro na internet para ver algumas informações do futebol japonês. Eu acho que 90%, sei lá, talvez 100% dos artilheiros, que eles chamam de top score, são jogadores estrangeiros, porque eles têm uma dificuldade muito grande de colocar a bola para dentro. Por isso que é importante essa construção de mecânica também. Mas aqui não. Aqui a gente tem jogadores com essa capacidade, a gente tem muito jogador de qualidade com poder de finalização, que a gente precisa deixar a construção um pouco dessa autonomia para que os nossos jogadores possam, dentro do campo de jogo, trazer as soluções que o treinador precisa para a gente ganhar os 3 pontos. É muito simples. Vou aproveitar o gancho aqui, que foi debatida essa questão da cultura de jogo, né? Eu vou criar o seguinte cenário, para saber como é que os senhores se comportariam no processo de modelação semanal, de periodização semanal, quando vai enfrentar uma equipe, por exemplo, fora de casa. Vocês têm a cultura de jogo da sua equipe. Vamos imaginar o seguinte, né? A cultura de jogo da equipe é um jogo de posse, né? Um jogo de controle, né? O modelo de jogo e as ideias que estão sendo treinadas partem desse pressuposto. Porém, os senhores vão jogar fora de casa contra uma equipe, né? Que vai jogar em cima de vocês, precisando do resultado, com o estádio cheio, né? E vocês estão com o resultado nas mãos, né? Tá com 1-0, 2-0, um jogo de volta. Então, dentro desse cenário, a maioria dos treinadores iam propor um jogo de transição, né? Bloco baixo e tudo mais. Né? Como é que os senhores se comportariam nessa perspectiva, né? Nessa questão do planejamento estratégico para esse jogo, né? Então, especificamente para esse jogo, em detrimento da cultura de jogo que está sendo da cultura de jogo que já tem na equipe que vocês estão defendendo e do modelo de jogo baseado nas ideias de jogo dos senhores que está sendo implementado aí. Como é que ocorre essa formação desse planejamento estratégico nesse confronto? Olha, tem muito isso dentro e fora de casa, né? Então, quando você vai... A minha ideia, né? A minha ideia é você ter o mesmo comportamento, né, dentro de casa e fora de casa, né? Você ter a posse, você, quando precisar baixar uma linha, você baixa, né? Você tem que ter um sistema muito flexível, né? Aquela coisa de você querer marcar alto a toda hora, né? Isso aí eu estava assistindo outro dia Leicester e acho que Arsenal, né? Teve um gol do Arsenal. Eu estava até assistindo e todo mundo falando, olha, o Leicester marcando em cima e pressionando na saída de jogo. A terceira bola que o Arsenal conseguiu trocar, gol do Arsenal. Então, você tem que ter um sistema equilibrado. Vai ter hora de marcar em cima, vai ter hora de marcar intermediária e vai ter hora
e de você marcar embaixo. Como vai ter hora de você sair jogando numa linha de 4, numa linha de 3, apoiado, e vai ter hora de você alongar essa bola. Acho que isso é importante, jogando em casa ou jogando fora. Lógico, você vai para um jogo estratégico, onde você colocou, né, a situação de um time que vai te pressionar, o torcedor vai pressionar. E a diferença de fora em casa, talvez é um pouco mais de coragem que a equipe de casa tenha, né, de se atirar um pouquinho mais da necessidade, da pressão do torcedor. Então, você usa isso como uma estratégia, né, de, às vezes, esperar um pouquinho mais atrás, né, e em outros momentos, né, você ser mais reativo, mas também você pode pegar uma equipe, né, vamos citar uma equipe, sei lá, uma equipe do futebol brasileiro hoje, né, o Palmeiras, talvez a equipe, né, com o melhor futebol jogado, a equipe mais assertiva. Se você ficar muito embaixo e deixar inúmeros jogadores de qualidade, todos eles com um grande potencial de definição, se você deixar eles no seu campo, se você deixar eles muito próximo do seu gol, fatalmente você vai tomar o gol. Então, né, você procurar empurrar esse time deles um pouco mais para trás, procurar empurrar, né, marcar um pouquinho, não marcar a saída de jogo, ou não a todo momento, mas você ter uma marcação mais intermediária para também não deixar esse time de qualidade imensa que você tem próximo do seu jogo. Eu acho que é muito do equilíbrio, né? Isso é treinamento, né? E isso aí no jogo, você cria comportamentos que os seus jogadores sabem esse momento. Né? Não é o treinador, e nem dá para o treinador falar agora marca mais embaixo, agora marca mais em cima, agora marca na intermediária, agora sai jogando, agora não sai. Né? Você tem que criar e passar uma ideia de jogo para os seus atletas. É por isso que no início eu falei, as ideias suas de jogo têm que ser bem claras e passar para o jogador de uma forma simples. Que você dê para eles essa tomada de decisão. E não ser você ali, agora vem mais atrás, vai mais na frente. Lógico que você tem que, né, durante o jogo ali, você interceder se você não vê alguma coisa que não está acontecendo a seu gosto. Mas esse equilíbrio é importante. Então, acho que nem você marcar lá atrás e nem você marcar lá na frente é o certo. Né? Você ter esse equilíbrio do momento. Você saber reconhecer, e isso aí é com os atletas, você saber reconhecer o momento do jogo. Vai ter hora no jogo que você está bem, o seu adversário está acuado, né? Então é a hora de você se adiantar um pouquinho mais, de você arriscar um pouquinho mais, de você ter mais a posse, ser mais agressivo, e você vai também ter um momento que você sente que você está inferior, não é o seu momento. Então essa é a hora de você baixar um pouquinho mais, se organizar, esperar passar um pouquinho esse momento e retomar o jogo. Né? Então, acho que esse equilíbrio, né, é importante e a maior tomada de decisão são dos jogadores ali dentro. Lógico que você vai trabalhar durante a semana, você vai passar suas ideias, você vai conversar através de vídeos, de discussão, né, e com o tempo, esses jogadores têm isso. Por isso é importante, e no Brasil é tão difícil, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura dos atletas, isso aí dos atletas conhecerem o treinador, de conhecer o estilo dele, demanda tempo. Isso aí é para de 6 a 8 meses em diante. Né? Ontem eu vi uma entrevista do Mano Menezes, ele tomou um gol do Ceará e ele me chamou a atenção a frase que ele falou: não é possível, em outubro, a gente tomar o gol que a gente tomou. Porque ele sabe que a equipe dele é madura e, nesse momento, não era para tomar o gol que eles tomaram, o segundo gol. Então, né, eu peguei sua frase, então eu entendi isso. Né? A equipe do Cruzeiro, ela é madura o suficiente para não tomar um gol como aquele. Né? Então, é mais ou menos isso que eu tentei passar, não sei se eu fiquei claro aí para vocês. Interessante o seguinte, eu concordo muito com essa linha do início aí da explanação do Eduardo, em relação ao comportamento. Eu acho muito importante uma manutenção de comportamento. Tem uma frase assim que eu falo às vezes para os jogadores, que o estádio, o mando de campo é do adversário, mas o campo é de quem se propõe a jogar. E se você tem seu time bem treinado, bem equilibrado, e tem as propostas muito claras e bem treinadas dos momentos do jogo, e tem principalmente uma análise
do que vai acontecer nesse confronto, você começa a se preparar para o que a gente chama do caos, né? É o treinamento do caos. Pela característica que você colocou do jogo, você tem uma vantagem, você vai jogar no campo do adversário. Coincidentemente, nós tivemos um confronto Fortaleza e Sport em 2 jogos pela Copa do Nordeste, que eu vivi isso que você perguntou jogando contra o Eduardo. Você vê que a pergunta tem um encaixe muito interessante, que eu vou dar, por exemplo, o meu ponto de vista, e o Eduardo depois vai dar o dele, que ele vai lembrar um pouco desse jogo, que esse jogo foi um jogo muito importante para o Eduardo, eu tenho certeza disso, pelas dificuldades que o Fortaleza criou nos dois jogos. Nós fizemos uma vantagem em casa, no Castelão, um jogo muito equilibrado, nós ganhamos de 1-0 esse jogo, tivemos até um pênalti no final, e o Lúcio Maranhão bateu, o Magrão pegou, esse pênalti fez uma diferença muito grande, porque nós fomos para a Ilha do Retiro, aí entra um pouco daquilo que você passou, uma mudança de atmosfera, mudança do entorno, a Ilha do Retiro lotada, com 35 mil pessoas, o Sport tinha que reverter 1-0, jogando dentro de casa, com um time diríamos assim, com jogadores muito qualificados, muito bem treinados. O Eduardo já tinha algum tempo trabalhando no Sport, o time já tinha uma mecânica, a gente teve que estudar muito a mecânica, e tinha alternâncias dessa mecânica, às vezes jogava com Joeliton de 9, às vezes jogava com falso 9, Diego Souza às vezes jogava centralizado, às vezes jogava na beira, fazia um 4-1, às vezes o Richelli fazia o 1 ali, o volante que saía para dar qualidade à saída de bola. Então, era um time muito bem treinado, com uma mecânica muito forte, muito consistente, mas a gente conseguiu fazer um primeiro jogo muito equilibrado. A gente usou a força do Castelão, a gente usou o fator surpresa, porque o Fortaleza naquele momento estava na Série C e o Sport na Série A, então existia uma diferença orçamentária, de momentos assim, que fez com que a gente conseguisse fazer um jogo equilibrado. No jogo de volta, tudo que o Eduardo falou, que se precisa fazer num jogo onde você tem uma vantagem, a gente treinou para fazer. A gente treinou o caos para jogar em linha baixa e sair de postura reativa, e a escalação foi muito em cima dessa característica do jogo. A gente treinou tentar jogar e estourar e entrar com sair da marcação-pressão e jogar um pouco mais dentro do campo do Sport para poder trazer um desconforto para o Sport jogando em casa e o seu torcedor começar a sentir esse desconforto pelo certo controle que você acaba passando do jogo. Mas em nenhum momento, na verdade, no primeiro tempo do jogo, nós conseguimos fazer posse de bola, jogar no campo do Sport. Foi um jogo onde o Sport nos encurralou, marcava pressão, a gente não conseguia jogar. Entretanto, a nossa organização defensiva fez com que o Sport não tivesse grandes oportunidades de abrir o marcador, de tirar essa diferença. Fomos para o intervalo com 0-0 e no segundo tempo foram feitas algumas substituições. Entrou, se eu não me engano, o Samuel, um atacante que faz 9, faz lado também, em uma bola de profundidade. Houve uma dúvida entre o nosso goleiro, o nosso zagueiro, o nosso lateral, que naquele jogo o goleiro, se não me engano, era o Deola, o lateral direito era o Tinga, que está agora no Fortaleza, e o zagueiro era o Lima. E o Samuel aproveitou e fez 1-0. Nós só começamos a jogar a partir desse 1-0. Então, o que eu quero? Começamos a ter um pouco mais de posse de bola, começamos a atacar um pouco mais, começamos a acreditar um pouco mais. O Sport com o resultado, que na verdade foi feito um esforço muito grande, e esse jogo foi um jogo de quarto e domingo, então existia um desgaste físico, emocional no final do jogo, segurou um pouco, controlou um pouco o jogo e a gente teve um pouquinho mais de campo, diminuiu mais a pressão, a gente pôde sair um pouco mais. E o que acontece? A partir daí o jogo ficou um pouco mais equilibrado. O jogo foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Magrão, se eu não me engano, pegou 2 ou 3 pênaltis nesse jogo, e o Sport acabou passando. Se eu não me engano, foi para a semifinal contra o Bahia. Não me lembro, o Eduardo talvez se lembre um pouco melhor do que eu aí, a sequência. Mas o que eu quero, assim, para fechar só essa parte aí, em relação à citação do jogo, é falar que tudo que a gente sabia que iria acontecer, aconteceu. Mas a gente não tem 100% do controle do que acontece no campo de jogo. É por isso que é importante a gente trabalhar todas as situações, e todas as situações elas foram trabalhadas. Agora, as situações que acontecem no campo de jogo passam muito pela questão que eu falei anterior aí. Os jogadores estarem preparados, saber o que vai acontecer durante o jogo, treinar o que vai acontecer, que é o caos que a gente sabia que iria acontecer lá, jogar sobre
sobre essa condição de pressão e eles não conseguiram realizar. Então, a partir desse momento, existe uma divisão de responsabilidade. Os jogadores, na verdade, de fato, não conseguiram colocar em prática aquilo que foi treinado, aquilo que foi colocado como plano de jogo. Mas, mesmo assim, pela equipe estar bem organizada, eu já estava há algum tempo no clube, era a minha segunda temporada, ou seja, eu tinha uma continuidade de trabalho, o time já tinha um conceito, já tinha uma mecânica de jogo. Então, isso tudo ajudou muito para que a gente pudesse fazer jogos tão equilibrados, com a equipe tão competitiva e tão qualificada como essa do Sport. Mas é um exemplo que foi uma coincidência, mas foi muito bacana, que deu para a gente explanar um pouquinho. Eu gostaria que o Eduardo também falasse um pouco que esse foi um jogo que marcou muito para mim, assim, por essa característica. Nós treinamos tudo que deveria acontecer no jogo, mas na prática não conseguimos realizar. Não, foi exatamente isso. O primeiro jogo, né, acho que 1-0 foi injusto, né, acho que o Fortaleza merecia um resultado diferente, né, teve o pênalti que o Magrão pegou, e aquilo que a gente falou, você entendeu o momento do jogo, né, aí na Ilha do Retiro, a proposta do Sport era de posse, o nosso gol foi reativo, foi uma roubada de bola, uma alongada, e pegou o Samuel. Então é aquilo que o Marcelo falou, você tem que estar preparado para todas as situações, né, a sua equipe tem que estar montada para tudo. A proposta era de posse, de tentar amassar o Fortaleza em casa, mas o nosso gol foi na hora que a gente estava marcando mais atrás, numa roubada de bola, uma ligação rápida, né, o Samuel acabou fazendo 1-0. Então, você tem que estar, como disse o Marcelo, você tem que estar preparado para o caos, né? Você tem que treinar isso, né? Você tem que deixar os jogadores tomarem essa decisão e sentir a partida. E realmente foi um grande embate, foi um jogo que, né, só podia ser decidido nos pênaltis mesmo. A primeira pergunta é do treinador Cassiano, as palavras dele agora, certo? Abre aspas. Para os profissionais, o que consideram menos difícil moldar suas ideias, se reinventar suas ideias de jogo em relação ao material humano que tem à disposição, ou se vai ter tempo para ir adaptando o grupo às suas ideias. Claro que entendemos vários fatores, enfim. Qual a opinião de vocês? Conseguiram entender? O fator mais difícil é o tempo, né? E o tempo corre contra o trabalho, né? Você precisa de resultados, né? Mas eu vejo muito mais o treinador se adaptando ao seu elenco, né? E mais uma vez, o treinador camaleão, né? Ele tem que se adaptar ao que ele tem. Não adianta você querer fazer um jogo apoiado, com saída de bola, se os seus zagueiros, né, não têm a confiança de fazer um passe entre linhas, se os seus volantes, né, não tem a confiança de fazer um passe entre linhas, se você tem jogadores de frente, o meia ou extremos, que jogam entre linhas, que não sabe receber de costas. Então, não adianta você querer forçar uma situação que você vai, né, as coisas não vão acontecer. Então, você trabalha algumas coisas, claro, que vai da sua insistência, de treinamento, de criar situações, mas você tem que acabar, pela falta de tempo, se moldando ao seu elenco, se moldando aos jogadores que você tem. Perfeito a explanação do Eduardo. É muito mais o treinador se moldar ao que ele tem de disponível, né, característica dos jogadores do elenco e a forma que o time já joga e análise da competição, do que você vai enfrentar,
dos objetivos que você tem pela frente. Todas essas análises, elas são importantes na hora de você tomar essa decisão. Mas num quadro geral, porque é tudo muito assim, você precisa saber especificamente aonde você está entrando, onde é que você está assumindo, para você tomar determinada decisão. Mas, no geral, é você que tem que se amoldar. Eu tenho vários exemplos assim de clubes que eu trabalhei, onde eu tive que me amoldar muito aquilo que eu encontrei, porque eu não tinha tempo hábil para fazer mudanças significativas, e eu acabei me amoldando, e esse amoldar é muito interessante, porque ele dá também ao treinador um leque de opções, onde você tem uma alternância de ideias. Não ficar preso a sistema de jogo, a determinada situação, que eu só acredito nisso aqui, e você fica meio que engessado, meio cego àquela ideia, e essa ideia, como futebol tem essa coisa de a gente estar numa determinada região, depois vai para outra região, você está jogando um campeonato, depois você vai para outro campeonato, então se você não tiver essa alternância, esse equilíbrio e essa sensibilidade de saber ler o que você vai encontrar e tentar se moldar, eu acho que é muito mais se moldar do que você querer colocar as suas ideias, com certeza você não vai ter isso. Eu tenho dois exemplos assim. Quando eu cheguei no Salgueiro, eu encontrei uma equipe que vinha com 3 anos, com o mesmo comando técnico, que era Neco. E eu tinha algumas ideias um pouco diferentes, mas eu tive que me amoldar muito a essa forma da equipe de jogar. Aí eu cheguei a um consenso. Para mim foi muito interessante esse aprendizado. Eu queria jogar num 4-2-3-1, de uma forma mais zonal, e o time jogava com caça individual na linha defensiva e um volante encaixado, como se fosse quase 3 zagueiros, os dois alas batiam muito em cima, não tinha posicionamento de linha, era aquela coisa mais de marcação individual, e eu tinha pouco tempo para treinar, e eu tinha que colocar ideia, mas eu não ia ter tempo hábil para fazer jogadores que há 3 anos jogavam da mesma forma, mexer significativamente, assim, no conceito, na forma de que eles iam marcar, e tudo isso muito próximo de iniciar o campeonato. Eu acabei chegando à conclusão de que o melhor que eu poderia fazer era mesclar as duas ideias. Eu mantive uma linha de 5 praticamente, já que tinha um volante que entrava, eu tirei um volante para ser jogar com 2 volantes, tirei o volante que jogava mais centralizado e coloquei um zagueiro de fato. E nós montamos uma linha de 5 posicional, onde a bola entrava nos corredores, no corredor que entrasse o ala saía um pouco da linha para bater, a gente montava uma linha de 4. Ou seja, era uma linha de 5 zonal, onde o raciocínio, apesar de jogar com 5 na defesa, é como se fossem 4, porque sempre ficavam 4 homens posicionados para, se tivesse uma jogada de fundo, cruzamento, você tinha 2 zagueiros dentro da área e o lateral do lado contrário, porque um zagueiro saía sempre para tomar conta ali daquele lado onde estava acontecendo a jogada, junto com o ala do lado da jogada. Então, eu acabei criando uma solução e os jogadores entenderam bem, a gente foi treinando, eu fiquei 1 ano, uma temporada toda, joguei o Pernambucano, eu até em determinado momento saí, depois voltei 1 mês depois, joguei a Copa do Brasil, nesse ano nós fomos até a 8ª de final, e nós jogamos também a Série D, a Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, também no primeiro semestre, e o Campeonato Brasileiro da Série D, que foi o primeiro acesso que eu tive nessa sequência, que foi em 2013. Então, a gente conseguiu criar uma solução legal, assim, interessante, sem abrir mão do que a gente acreditava, mas mesclando um pouquinho essa situação. A outra situação que foi interessante também, que eu acho que é uma experiência bacana, foi a minha mudança quando eu saí do Guarani, eu fui para o Paysandu. E eu cheguei no Paysandu com pouco tempo de treino também, e lá em Belém, no estado do Pará, no início do ano, eles chamam de inverno amazônico. É mais chuva do que o normal. Então, 90% dos jogos você joga em campo ruim, com muita lama, muita chuva. E a minha ideia de jogar, que sempre foi um jogo construído a partir da defesa, com mais posse, com circulação, com montagem de triângulos para jogar um pouco pelo lado, mas procurando montar triângulo, depois circular, para tentar buscar um lado que tivesse uma marcação um pouco mais de espaço de jogar. Eu tive que abrir mão de tudo isso para fazer um jogo com 3 volantes, um jogo mais direto,
com um 9 que brigava pela primeira e a gente compactava para a segunda, para que a gente pudesse ter êxito. Porque se eu tivesse e mantivesse essa ideia, que é a ideia que eu gosto no mundo, no melhor dos mundos, diríamos assim, eu não conseguiria ter êxito lá. E eu consegui chegar a 2 finais, sendo que a gente foi campeão estadual e ficou em vice-campeão da Copa Verde, perdemos para a Luverdense na final. Mas esses 2 exemplos, assim, dá uma ideia interessante de o quanto o treinador tem que ser camaleão, como falou o Eduardo aí muito bem. Beleza, vou para a próxima pergunta. Na opinião de vocês, na base deve existir um modelo de jogo? No modelo de formação, o atleta deve viver diversas situações. O modelo de jogo na base engessa o atleta? Olha, né, até um ponto que até nos clubes que eu passei, eu sou bastante crítico, né, em termos de base. Né? Ela colocou um ponto, né, muito, muito importante, né, e é uma ideia que eu tenho lá de trás, né, de fazer o atleta vivenciar algumas posições. Né, fazer o zagueiro vivenciar um volante, fazer o volante vivenciar o zagueiro, fazer o volante vivenciar um extremo, né, um meia vivenciar um camisa 9, isso você não consegue fazer aqui no profissional, mas você consegue fazer bem na base. Então, é necessário hoje, e hoje o futebol moderno pede isso. Né? O ano passado eu tive a felicidade de estar no Atlético e tive uma convivência de 2 dias com o Fernandinho, né? E aquela curiosidade do Guardiola, como é que ele era, como é que ele não era. Né? Então, o Guardiola tem os melhores jogadores do mundo, os mais inteligentes possível, né? Então, é um outro patamar, não tem como a gente querer comparar num outro nível. Né? O City, o Barcelona, o Real, contrata os melhores jogadores a nível intelectual e a nível técnico. Né? Mas, né, eu perguntei como é que era o trabalho do Guardiola, né, e ele me falou, muito campo reduzido, trabalha-se muito comportamento, né, a parte tática é no quadro. Então, no jogo de hoje, o Fernandinho vai jogar como um lateral, no próximo jogo, numa palestra, uma simples mexida de botão, ele vai ser um volante, ele vai ser... Então, se o jogador não tiver esse conhecimento de como cada setor é importante, talvez o Fernandinho não seria o homem de confiança do Guardiola. Né? De saber qual o comportamento de uma zaga, qual o comportamento de um volante, né? Embora é um jogo conjunto, mas cada setor tem a sua particularidade. Né? Tem a sua. Um volante e um zagueiro têm praticamente as mesmas movimentações, ao meu ver. Mas o volante ele pode sair mais batido para pressionar do que o próprio zagueiro. Né? O zagueiro, se ele sair muito batido, né, o próximo homem atrás dele é o goleiro. Então, tem particularidades que eu acho que os meninos precisam passar por isso. Né? Quanto a engessar, eu tenho uma ideia minha, e eu escrevo bastante com isso. Eu acho que se escuta muito não, a base tem que treinar como o profissional joga. Uma que no Brasil não existe, porque a cada 3 meses muda o treinador e se muda a maneira de jogar. Mas eu acho que os clubes eles poderiam trabalhar em cima, isso falando de sistema, de um 4-4-2. Por que o 4-4-2? Porque o jogador que sabe fazer isso numa marcação zonal, né, que sabe fazer o balanço do 4-4-2, ele sabe fazer o balanço no 4-1-4-1, ele sabe fazer o 4-5-1, ele sabe fazer o 4-2-3-1, ele sabe fazer o 5-4-1. Né? Você, a partir do 4-4-2, você abre um leque de várias posições. Então, eu acho que é um sistema que eu gosto, é o primeiro sistema, talvez, aí, né? Até quem me deu esse start é uma palestra do Parreira, do professor Parreira, quem eu respeito muito, e tive a oportunidade de ver o Bragantino trabalhando, né, no 4-4-2, e ele batia isso, ele fazia 10 contra 8 e fazia os 2 volantes balançarem ali, que era o... esqueci o nome. Hoje ele trabalha na federação. Ele vai... Mauro Silva, esse mesmo. Eu vi o nome dele ali. E eu via ele se mexendo e fazendo a marcação, fazendo o balanço. E do 4-4-2, você traz um
um volante entre os zagueiros, você faz o 5-4-1, como mesmo falou o Marcelo, você traz um volante entre linhas e recua o seu meia, você faz o 4-1-4-1, para jogar até o 3-4-3, você pode fazer. Então, é um sistema que eu trabalharia, né? Se eu tomasse conta, né, de uma coordenação de base, né, se tem um sistema para se trabalhar, é o 4-4-2. E a gente fala muito, eu escuto muito falar nos cursos que eu vou, né, mesmo ali na CBF, a gente conversa bastante sobre isso, se fala muito em modelo de jogo, em sistema. Tem uma palavrinha simples que a gente tem que trabalhar demais isso, chama-se comportamento. Não adianta você ter um sistema com balanço bom, com tudo de bom, se os comportamentos não tiverem instaurados. Que comportamentos? Bola descoberta. Eu vou fechar os espaços, eu faço um bloqueio e tento evitar que essa bola entre por dentro. Bola coberta. Eu vou subir minhas linhas e vou correr. Adversário recebeu em próximo à minha segunda linha de costas. Eu tenho que sair para pressionar. Eu perdi a bola, eu vou tentar, não tem tática, eu vou tentar recuperar essa bola, eu posso perder. Enfim, tem aí dezenas de se trabalhar, né? E isso pode ser em todos os clubes, e esses comportamentos você joga em qualquer sistema, você joga em qualquer modelo de jogo, em qualquer sistema. Então, muito dos trabalhos, eu vejo algumas discussões que a gente tem com o pessoal de base, muito preso em sistema, em setor, e eu vejo muito pouco, né, a palavra comportamento, né, de se trabalhar essa palavra, e dentro do comportamento há várias vertentes, comportamentos ofensivos, defensivos, né, que isso tem que ser trabalhado, e aí o sistema, cada um faz o seu, cada um trabalha o seu. O meu predileto é o 4-4-2, por causa de tudo isso que eu falei, né, mas é importante, sim, a base ter, não aquela utopia, como é no Barcelona. O Barcelona desde base, é um jogo apoiado, tá. Lá eles têm os melhores do mundo, o treinador fica 2, 3 anos, é uma outra realidade. A nossa realidade, que um treinador muda, que se muda a maneira de jogar, ou pior, se muda a filosofia de jogo a cada 3, 4 meses, né, a base ela tem que ter uma linha, né, de trabalho, seja nesse 4-4-2, seja aonde for, mas com os comportamentos instaurados. Na verdade, não existe, né? A gente não vê projeto de futebol assim nos clubes, né? De formação. Você vê os clubes formando, a gente tem um número de jogadores talentosos que é uma coisa absurda. Carlos Amadeu, que até participou aí, eu acho que há umas 2 semanas atrás aí, que é meu amigo, irmão aqui de Salvador, foi meu colega, nós jogamos juntos na base do Bahia, e a gente fala muito. A gente sempre troca uma ideia sobre essa coisa da formação de base. Eu trabalhei 8 anos, meu início de carreira foi formando atletas, e pouquíssimos clubes, na verdade, têm projeto de formação, como o Eduardo falou aí, para trabalhar comportamento, para trabalhar conceitos, e esqueça tática, esqueça sistema. Acho que o mais importante realmente é você trabalhar o comportamento que o jogador vai utilizar no campo de jogo, independente do sistema. Qual o conceito que você vai utilizar nos momentos do jogo, na organização defensiva, na organização ofensiva, jogo posicional, jogo de movimentação, quando você está atacando, jogo vai buscar mais jogo de entrelinhas, você ensinar os atletas que eles têm que fazer nos momentos do jogo, ter os determinados comportamentos, quando eu baixar o bloco, de que forma eu vou marcar, o projeto do clube é esse que falta, qual é a característica e qual é a cultura do clube, como é que o clube joga, vamos treinar determinados comportamentos para que os jogadores sejam formados próximo a essa cultura, mas não existe nada disso, na verdade, de fato, né? Então, eu já passei em vários clubes onde você recebe os atletas com um potencial altíssimo, e tem muito jogador, não para de formar jogador no Brasil, cara, é impressionante. Os caras vendem os jogadores com 17, 18 anos, já tem outra safra já pronta, com um monte de jogador crescendo. Então, é muito farto essa questão da qualidade de jogadores mais jovens. Mas se tem muito pouco, se tem profissionais qualificados, muito capacitados,
tem muito conteúdo, tem muita gente passando conhecimento, os jogadores estão sendo melhor formados, com mais informação, já tem um cognitivo, um entendimento melhor do jogo, mas você não consegue ainda ter os treinamentos em relação a essa parte do comportamental, de conceito mesmo, e o clube determinar aquilo que ele entende que é o perfil, é a característica, e se treinar a partir da base. Então, o que acontece hoje? Se engessa muito, o que a gente vê na maioria dos clubes é cada treinador tem um modelo fechado, e às vezes no mesmo clube, em categorias diferentes, os treinadores pensam, um marca individual, o outro marca mais zonal, um quer jogar no sistema, o outro joga no outro sistema, o sistema pode ser diferenciado, mas pelo menos os conceitos, para que o jogador chegue um pouco mais preparado na equipe principal, eles têm que ser muito próximos, tem que se falar uma mesma linguagem. Eu vejo muito pouco isso no futebol, pelo menos nos lugares onde eu passo, praticamente eu não vejo. Então, eu acho que tem que se ter realmente atenção, e se você ficar muito preso, principalmente ao sistema, e essa coisa do modelo, você acaba engessando de fato. E o que a gente precisa, com essa alternância que a gente tem de comando técnico nos times de 3 em 3 meses, você muda treinador, é que o jogador esteja preparado e com conhecimento de todos os conceitos, isso que é importante, de todos os sistemas. E como o Eduardo falou bem aí, se você usa um sistema padrão, que é o 4-4-2, e trabalha o conceitual e o comportamento nesse sistema, você pode jogar em qualquer sistema que o jogador vai ter preparado para jogar. Para encerrar, então eu acho que para quem está ouvindo agora, que está começando o futebol, acredite, se prepare, eu me preparei. A gente que veio de baixo, a gente que tanto como o Eduardo, como o Marcelo, que ralamos muito, cada um tem a sua história e sabe o que passou, não desistam e acreditem no sonho de vocês, agora se preparem. E é por isso que eu gosto muito de uma frase, né? Que é: a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Amanhã todo mundo tem que acordar com sede, com vontade de se preparar mais para poder, né, alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Então, muito obrigado. Não, agradecer e elogiar, né, atitudes como essa de se conversar futebol. Acho que se deixar, a gente fica aqui até de madrugada aqui falando, né? E faltou falar mais de base, né? Tem tanta coisa aí para ser falada, mas acho que o que se conseguiu falar, né, falou com qualidade, né? É um prazer estar com o Marcelo, um cara que eu acompanho, né, já faz tempo, né? As ideias batem, né? Não tem nada combinado, nós não nos conversamos antes, né? E agradecer a oportunidade. Espero que o que a gente tenha falado aqui tenha ajudado aí a todos vocês aí, e que possam ser um profissional do futebol melhor, né? E lembrar, né, a experiência ela é muito importante, mas o estudo, né, a pesquisa, né, ela também é tão importante quanto. Então, dentro do futebol, nunca deixar de estudar, né? A gente está se mudando um pouquinho, mas a gente falar que a gente estuda hoje no futebol em alguns momentos, parece pejorativo, né? E não é. Né? Acho que é importante, né, toda a sua experiência, mas está sempre estudando, se preparando para que a gente possa fazer do futebol brasileiro, né, um futebol melhor. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder participar. É a primeira vez que eu participo, né, nesse tipo de evento, assim, com essa interação. Muito feliz de ter reencontrado, mesmo que de forma virtual, o Eduardo, que é um cara que tem uma trajetória também bacana, como ele falou aí, a gente já se conhece há muito tempo, e a gente vem lutando muito para poder conseguir fazer uma carreira consistente, ter crescimento gradativo, mas assim com consistência, com ideias, assim, com um perfil onde a gente procura agregar aquilo que a gente faz na prática com estudo, com reciclagem, com conhecimento. Estamos juntos lá no curso da licença, agora vamos fazer a licença Pro juntos. Então, eu acho que é o melhor caminho que todos têm que seguir. E acho assim também, como uma mensagem final, da mesma forma que o Eduardo, em algum momento, começou como preparador físico, passou por categoria de base, foi fazendo todas as etapas de crescimento profissional através de trabalho e de merecimento.
A minha trajetória também é um pouco parecida. E se fala muita coisa assim, que no futebol se tem muito esquema, tem muito isso, tem muito aquilo, pô, o cara não consegue. Não, gente, a gente tem condição de crescer sim no futebol de forma séria, de forma honesta, através de trabalho, através de resultados, e os resultados é a capacidade do que você faz, se propõe a fazer dentro do trabalho que você faz, do planejamento, daquilo que você entrega no treinamento, daquilo que você passa para os seus jogadores. Então, é muito importante que a gente sirva como um exemplo para aqueles que estão assistindo hoje, começando as suas carreiras, de que é possível sim crescer no futebol através dessa troca de conhecimento, através do trabalho, através claro, com certeza isso é muito importante, da resiliência, porque nem sempre, hoje está eu e Eduardo em casa, nós em algum momento já estivemos trabalhando com sequência, com continuidade, com resultado, com títulos, com objetivos conquistados. Hoje o Eduardo está, acho que em Campinas, né, Eduardo? Eu estou aqui em Salvador, mas isso não é demérito para a gente está aqui tentando, nesse momento agora, continuar se reciclando, continuar adquirindo conhecimento para na próxima oportunidade a gente poder retomar e voltar a ter êxito. Mas é muito importante que o nosso exemplo não passe em branco, lá. Seja um exemplo que procure estimular as pessoas que participaram hoje, que participam do curso, para que eles acreditem que eles podem crescer e ter sucesso através do trabalho e da busca de conhecimento. Obrigado pela oportunidade.